esse aqui, você pode aumentar. Aí, ó, aqui, ó, essa rodelinha aqui, ele é o foco, ó, ele é o foco. Por exemplo, ó, esse aqui é a tela. Você mexe com ela. Isso aqui. Inclusive vai gravando isso aí, dá pra colocar no clipe. Sim. Ajeita na bateria, né? Esse esqueminha lá. Separar aqui. O Medication pra mim representa uma segunda chance de criar o que eu queria ter criado no começo da Stoned Hair. Foi uma experiência muito boa, né? Muito diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Na verdade foi uma colaboração total, assim, né? Entre, às vezes, o Nick trazia uma linha e eu ajudar ali a compor com ele nisso. Às vezes eu trazia a linha e ele também ir modelando. Então foi muito uma parceria, uma colaboração, né? Para a construção dessas linhas, né? Tudo pensando em prol, na verdade, das músicas, né? Cara, a primeira vez que eu escutei as demos do álbum, eu acho que foi Like a Broken Doll ou uma versão bem no começo de Was Born to Die. Cara, quando eu escutei, a primeira coisa que eu pensei foi que, pô, um som bem diferente do que eu tava fazendo antes, né? Bem diferente do Lullabies. Quando eu comecei com a Stoned Hair, eu lancei o álbum Lullabies, eu não sabia exatamente a direção que eu ia seguir. Então, quando eu comecei a fazer o Medication, eu pensei, cara, eu quero transformar a banda naquilo que eu gosto, né? Tipo, por exemplo, eu gosto de outras bandas, eu queria seguir aquilo ali pra um futuro. Foi um processo bem divertido. Eu acho que principalmente porque quando você me chamou pra entrar na banda, você me mandou o álbum, eu escutei e gostei. É meio suspeito eu falar porque eu já toco na banda, mas eu achei um som muito legal. Então, sei lá, primeiro ensaio que a gente tocou e deu tudo certo, falei, puta, que da hora. Que vontade de tocar isso pras pessoas. Acho que é um som que vai dar certo. As pessoas vão escutar e vão ver a grandiosidade que eu tô vendo, sabe? Uma sonoridade mais madura, de uma banda que tava se encontrando mais no som que quer fazer. E, putz, já achei animal, só pelas primeiras demos que eu abri já vi que esse é um negócio animal. A primeira música que ficou pronta do Medication, a primeira música que deu start pro Medication mesmo, foi a Radio Vox. Eu comecei a produzir a Radio Vox como um single aleatório, e quando eu terminei de fazer a Radio Vox, eu falei, cara, isso aqui pode entrar num álbum. Eu posso criar um álbum novo. Nunca me falaram assim, você tem que gravar assim, você tem que gravar assado. Mas quando eu cheguei, o álbum já tava encaminhado, veio que o próprio álbum disse isso pra mim, né? O álbum, as músicas que já estavam lá, estavam me dizendo a linha que eu tinha que seguir. Então, sim, tive total liberdade pra fazer o que eu quisesse, mas eu tava na consciência também de que tudo que eu fazia eu tava prestando atenção pra casar com o que já tava feito. E aí entrou a ideia da gente contratar o Bruno Mocado pra gente poder fazer um álbum. Foi divertido, tá ligado? Foi um trampo que a gente fez com leveza, tá ligado? A rapaziada colou todo mundo aqui e as sessões foram divertidas, a gente deu bastante risada. Fiz a Radio Vox, foi a primeira música que ele mixou e masterizou. E depois eu fui criando as outras. Eu sinto que teve algumas experimentações, sim, muitas, assim. Eu lembro de por exemplo, o Nick trazer a Radio Vox e eu tava com ele falando, eu sugeri pra ele, falei, cara, tem essa pausa no meio da música, assim, bota como se fosse um rádio tocando, né, no meio dessa parte aí, antes da virada da bateria, que vai dar certo. Então acho que nesse sentido teve muita experimentação que deu certo, sim, né. Também na Gods in the Garden também, né, aquele interlúdio, assim, e muita parte, assim, dessa música mesmo, por exemplo, no começo dela, na introdução, tem muita coisa experimental ali, né, uns baixos sintetizados e umas guitarras que crescem, né, então isso é bem, bem diferentão, tá ligado? Além de, por exemplo, a gente conseguiu experimentar colocando até um pouco de reggae, assim, nas músicas, né, jogando as guitarras mais sequinhas, assim, né, que só marcam o tempo. Então isso foi uma experimentação, né? O trampo veio bem feito já pra cá e então foi uma parada da hora de fazer, tá ligado? Eu curti fazer, mano. Eu lembro até, tipo, que o primeiro show tava bem nervoso e tal, mas quando a gente tocou o Medication for All, que eu acho que é a música mais, sei lá, mais grandiosa, sabe? Eu fiquei até arrepiado. Nossa, que som da hora, tipo, com um backing track tudo rolando certinho. Eu acho que foi muito legal, foi um processo muito legal. Pra mim, o Medication significa um futuro pra Stoned Hair. Então, desde o começo
da produção do álbum, a minha intenção era fazer um álbum sério, né? Eu não queria lançar singles, ser uma banda de lançar singles, eu queria ser uma banda de lançar álbum. Então o Medication pra mim significa mais um futuro, né? Um passo pro futuro. Sempre gostei muito de trazer coisas do prog rock, né, pra tudo que eu faço, né? Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Rush, não nego, e trouxe um pouco disso com relação tanto ao timbre quanto com relação aos efeitos também que foram usados, muito do prog, assim, eu tentei trazer para as linhas de baixo no álbum, né? Quando eu comecei a dar minhas contribuições para a gravação do álbum, realmente a Stoned Hair é uma banda que o estilo não é meu estilo principal. Assim, eu nunca fui muito roqueirão. Nunca fui muito de tocar esse estilo de música. Eu geralmente toco coisa mais metal, muita coisa com 7 cordas eu gosto de tocar. Então foi um grande exercício de criatividade para eu ver como que eu ia encaixar minhas coisas lá. Obviamente respeitando o estilo da banda, eu não vou chegar lá com uma guitarra de 7 cordas e... Mano, uma parada que me chamou atenção é a produção. Eu achei bem produzido o material, tá ligado? A parte criativa, assim, eu achei bem legal, mano. Tipo, as criações das guitarras, as linhas de voz, assim, mano. Batera, né? Tipo, eu achei que foi um trampo bem feito, mano. Bem produzido, criativo, tá ligado? E isso é uma parada que facilita, né, mano? Pro trabalho ficar bom, o resultado no final ficar bom, né, mano? A gente tem um trampo bem executado, bem feito, tá ligado? Uma parte de criação bem desenvolvida, tá ligado? Isso daí foi uma parada que me chamou atenção nesse sentido, assim. Eu acho que as maiores influências de Stoned Hair devem ser Queens of Stone Age e Foo Fighters, que nunca foram meu forte, sabe? Eu gosto das mais famosas, mas nunca fui escutar muito. Eu acho que de rap, mano, pelo que eu me lembro, a gente usou alguma coisa de Queens of the Stone Age, Vin Crock the Vultures, alguma coisa ou outra do Foo Fighters, se eu não me engano. A gente usou mais coisas também, mas eu não lembro. A gente usou mais ou menos umas referências nesse sentido, tá ligado? Pra chegar na sonoridade final, assim, de mix que a gente tava buscando. Então, eu sinto que, da minha bateria, o que eu gosto de escutar? Eu gosto mais de indie rock, eu gosto de um rock mais alternativo, tipo Morphine. Então, eu sinto que eu puxo muito a bateria dessas bandas, principalmente em algumas bandas, tipo Arctic Monkeys, que eu aprendi muito a bateria deles, Catfish the Bottom, Morphine. E daí tem muitas viradinhas que eu pego deles, que não tem nada a ver com Stoned Hair, né, que não tem nada a ver com Queens, com Foo Fighters, mas eu acabo incorporando no ao vivo. Ainda não incorporei isso em nenhuma gravação, mas se as pessoas notarem o jeito que eu toco ao vivo, tem muita influência disso. Quando eu produzi o Lullabies, eu tava sozinho, né? Praticamente eu criava as músicas, eu não tinha muito palpite. Tinha ajuda do Israel, né? O Israel me ajudou a produzir esse álbum. Ele foi produtor geral do álbum, né? Teve algumas músicas que eu fiz sozinho, até mixei, masterizei, ficou horrível. Mas a maior parte do Lullabies foi o Israel que me ajudou a produzir. Só que eu me sentia mais solitário, porque era eu fazer as músicas e eu tinha que ditar pra mim se aquilo tava bom ou não. No Medication, teve músicas que eu fiz, mostrei pras pessoas, né? Mostrei pro Felipe, pro Matheus. E a gente, tipo, puta, será que isso vai? Será que isso não vai? Tanto que a Mirror to Mirror, ela foi uma música de 2 versões. Ela teve 2 versões. Na verdade, eu tava um dia tocando baixo aqui, até desplugado, sem pretensão nenhuma. A gente tava nesse processo criativo de criar as músicas. Aí eu comecei a tocar e veio esse riff na cabeça do baixo, né? E daí eu gravei ele no celular mesmo, sem interface, nem nada. Só o som da corda no quarto, tava horrível. E mandei pro Nick, daí eu acho que ele, nas primeiras ouvidas, ele não entendeu nada, porque tava uma bosta a gravação. O nome original dela era Animadinha. Ela era uma música animada, usava a mesma linha de baixo, só que no final eu pensei, cara, eu não tô gostando disso, vou deletar. Mas depois ele entendeu, ele criou uma coisa totalmente diferente do que tava na minha cabeça, a ideia inicial. E depois, aí eu falei pra ele, pô, cara, tá totalmente diferente, né, não tem nada a ver, ficou legal, mas não era isso. Aí ele não demorou, ele foi e fez outra coisa que também não tinha nada a ver. Aí eu falei, bom, deixa assim, tá bom já, né, tá ótimo, não vamos mexer mais. E a gente trabalhou em cima dessa segunda ideia, na verdade, e acabou se tornando a Mirror to Mirror, né. Eu gosto muito dessa linha de baixo, eu preciso mudar de alguma forma. Aí foi lá que eu criei a Mirror to Mirror. Close your eyes, never
decidi colocar minha sonoridade foi brincando um pouco mais com harmonia, colocando extensões em acordes, que é um negócio que eu gosto também, dando uma sonoridade realmente mais madura. Acho que é a mesma coisa que eu senti quando eu escutei as demos, que eu senti que era uma banda mais madura, eu tentei refletir nisso também no jeito que eu toquei. Definitivamente eu trouxe, por muitos motivos, né? Primeiro eu acho que porque cada bateria tem a sua pegada, então é inevitável você pegar a bateria que você fez, que o Easy fez, né, e eu mesmo tocar do meu jeito. Mas principalmente porque o negócio que eu falo até hoje, que eu sou puto com o Israel, porque as baterias deles são impossíveis, então tem bateria até hoje que eu não consigo tirar. E sei lá, acho que falta um pouquinho de estudo, honestamente. Eu pegar as músicas antigas e ficar escutando pra tocar exatamente porque eu queria tocar, tipo, perfeitamente igual da gravação pra pessoa que escuta em casa chegar e falar, porra, da hora, o cara foi autêntico aquilo. Tudo bem que eu também sou a favor de fazer um negócio meu, mas não tão diferente. Tem umas músicas que, nossa, que eu sofro, que eu não toco igual porque não dá mesmo. Muita coisa baseado em pentatônica, coisa básica, mas sempre tentei dar um temperinho a mais, dar uma diferenciada, pôr o meu jeito ali. Sempre respeitando o estilo da banda junto com o que eu gosto de fazer também. Tem muitas músicas que principalmente as do... Isso acontece com música geral que eu toco, mas as do primeiro álbum, né, que foi o Easy que gravou, tem algumas técnicas, né, que eu tive que aprender pra tocar elas, que hoje em dia eu qualquer música, qualquer outras bandas que eu toco, eu acabo dando uma roubadinha, uma viradinha, que eu sempre roubo. Gravar esse álbum foi uma experiência muito legal, tanto para eu poder contribuir, mas quanto também eu conseguir trazer para mim disso, né? Então, muitas das composições da Stoned Hair tem convenções assim que eu geralmente não fazia nas minhas composições, do jeito que eu toco, mas eu comecei a implementar depois porque eu vi que é uma sonoridade que eu não era tão acostumado e que eu quis implementar. Tem o primeiro refrão de This Lullaby, que é taco, taco, taco. Essa daí eu coloco muita coisa. Tem algumas viradinhas. A virada de... acho que é Evil Hair. Tem umas viradas no final que é em cestina. Essa também eu coloco várias coisas. Então, com certeza, mudou. E também acho que é a postura, né? Antes eu tocava mais indie rock, então era muito mais tranquilinho. Hoje em dia eu tenho mais... uma postura mais agressiva, vamos dizer. Isso daí acabou que essa postura engoliu todas as outras. Então, vou tocar R&B com o Krupinski, eu tô tocando puto. Vou tocar indie rock, tô tocando puto. Acho que acabou engolindo todo o resto. Até eu vou dar um exemplo, porque tem muitas músicas da Stoned Hair, que é uma jogadinha que a gente tá assim, tamo lá. Essa descidinha de meio tom tem muito nas músicas da Stoned e do álbum, né? Do álbum Medication. E aí eu comecei a colocar nas minhas composições também. Colocar mais cromatismo, que eu não fazia muito, tipo... essas foram as coisas que eu comecei a implementar mais. Acho que a Stoned Hair acabou mudando minha postura de tocar. Eu toco um pouco mais não é estressado, um pouco mais intenso hoje em dia. A inspiração pro Medication, no começo, não era nem Medication for Enemies o nome do álbum. Na verdade, não tinha nada muito predeterminado. Ele poderia ter se chamado Illusions, o álbum, porque eu comecei a gravar algumas músicas sozinho. E quando eu comecei a produzir o Medication, eu comecei a refazer essas músicas. Eu deletei várias músicas o que seria a fila da playlist do álbum, deletei tudo e refiz. A única música, na verdade, que estava encaminhada, assim, né, que você falou no sentido de que a única música que o Nick chegou, que já tinha ideia total, já tinha linha de baixo gravada e tudo mais, vamos dizer assim, e só depois foi modelado melhor, foi a Los Born to Die mesmo, né? As outras, creio que 100% foram gravadas depois, né? E foi bem legal, né? Uma música que acho que, é favorita de muita gente aí, eu mesmo adoro. E desde que eu ouvi ela a primeira vez, eu falei, cara, essa música aí é boa demais, tá ligado? E a linha de baixo, o que já tinha sido gravado pela Jaque, né? Daí quando eu ouvi, eu falei, eu vou tentar manter o máximo do original, né? Com relação também e também mudar o que é necessário com relação às mudanças que foram feitas depois da versão que tinha vindo, né? Porque, na verdade, essa música, quando veio a primeira vez, ela era totalmente diferente, né? Assim como muitas que foram surgindo, elas começaram de um jeito e terminaram de outro. E, na verdade, isso é muito louco, né? Mas creio que foi mais ou menos isso, né? Eu peguei essa música, né, e mexi nela
respeitando o que já tinha, né? E adicionei um pouco do meu tempero ali também, né? As referências que eu tentei trazer pra contribuir pro álbum foi, assim, vai só idiota que eu vou falar, mas a própria Stoned Hair, que é uma referência do álbum anterior, dos singles anteriores também. Mas dentro disso, apesar de eu ser principalmente mais do metal, assim, eu gosto de indie, escuto bastante banda indie também. Então, trazer essa outra parte de mim que, tipo, sei lá, 10 anos atrás tocava muito indie. Então a minha referência é as mesmas referências que eu sempre tive, que é Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Pink Crocked Vultures. Então eu sempre tentei manter, e um pouco mais de Arctic Monkeys, mas a principal referência pro Medication foi a própria Stoned Hair, só que evoluída, sabe? Eu queria transformar a Stoned Hair numa coisa que não existe aqui, pelo menos na minha região, no Brasil, sei lá, transformar a banda numa coisa diferente. Tentei trazer um pouco de referência de blues, um pouco pra seguir a linha do álbum do jeito que tava soando, né? Porque é uma sonoridade nova pra banda, um pouco apegada com estilos mais antigos, só com uma roupagem nova. Então eu tentei trazer essa sonoridade, talvez assim, bluesista modernizada. O maior desafio que eu tive nas músicas do Medication foi... Eu acho que foi mais Medication. A Medication foi uma música que eu determinei que ela seria uma música final. Ela seria um encerramento do álbum. E eu queria fazer um negócio muito diferente. A música que fecha o álbum mesmo, por exemplo, é uma música que foi desafiadora, né? Pra compor, assim, pra poder, na verdade, gravar ela, né? Porque é uma música longa, com várias mudanças de moods, assim, né? E... além dessas, não sei, a própria Gods in the Garden também, ela é uma música que tem aquele interlúdio ali que é bem complicadinho pro baixo e a bateria. Bom, sobre partes das minhas gravações assim que deram um pouco mais de trabalho, eu diria que alguns solos, principalmente, que eu sou bem peculiar com os meus solos, então tinha algumas que já estavam na mixagem e eu mandava outro arquivo, tipo, quis fazer minha parte. Especificamente, acho que da Medication. Eu criei as linhas de bateria dela como se fosse uma marcha, né? Fazendo um tugurugudu, tugurugudu. Então eu queria que fosse bem diferente. E ela me deu um trabalho que eu acho que foi a música que eu mais demorei pra pensar, criar alguma coisa. Eu lembro que pra gente chegar na sonoridade desse álbum, a gente mexeu bastante no som, né, mano? Teve coisa de guitarra que eu acho que a gente trocou timbres, né, do que veio. E a gente mexeu bastante no som de batera também, a gente ouviu umas referências e tentou aproximar algumas coisas. Eu lembro que tinha algumas bateras que as referências eram uma batera bem seca e a gente ficou também secando bastante o som da batera para conseguir chegar naquela ref. E teve outras músicas que já são bateras que são mais grandiosas, assim, né, tipo com mais reverb e tal. Então, tipo, a gente mexeu bastante no som pra cada música especificamente, a gente criou uma atmosfera específica, né? Então a gente foi manipulando bastante para chegar nessas atmosferas, né? Presta atenção no solo de Medication for All. Essa é a minha mensagem de participação no álbum. Esse solo é meu magnum opus. Até mesmo a Gods in the Garden. A Gods in the Garden eu não sabia terminar ela. Então, só que a Medication em específico, ela foi bem mais difícil. Ela foi mais difícil, mas aí quando o Matheus ele veio e ajudou, aquilo ali ficou mais fácil. Então ele ajudou a criar as linhas da guitarra, ele fez os VSTs finais que eu tinha feito, só que ele foi lá e refez e ficou muito melhor do que eu tinha feito. Sobre a dinâmica de como foi a gravação das guitarras junto com o Nick, é um negócio que, assim, eu não tenho tanta propriedade pra falar, porque eu cheguei, o álbum já tava meio que bem encaminhado, músicas já gravadas e tudo mais. O retorno do VST, tava ouvindo um clique. Tá suave? Suave. E assim, eu acho que o Nick é um cara detalhista. O Nick é um cara detalhista, tá ligado? Mas eu acho que é isso, mano. Tá tudo dentro do esperado mesmo, tá ligado? Eu gosto quando o artista sabe o que ele quer, tá ligado?
é bom isso pro trampo, tá ligado? Tipo, o cara trazer referência, o cara saber onde ele quer chegar com o som, isso agrega muito, tá ligado? Ajuda a gente a saber, você tá olhando pra lá, então demorou, vou te ajudar a chegar lá, tá ligado? Isso eu acho uma coisa positiva, tá ligado? Do jeito que eu contribuí foi pegar as linhas que ele já tinha gravado de demo, ou rascunho e tudo mais, e começar a partir disso. Então, pegava a ideia, melhorava o que eu achava que dava pra melhorar, mantinha o que eu achava que tava legal, sempre comunicação aberta, tipo, mudei essa parte, o que você acha? E sempre tentando casar as duas coisas. Uma música que me fez sair da zona de conforto, assim, como baixista, foi, né, a segunda do álbum, Like a Broken Doll, né? Essa foi uma música que me fez sair porque eu lembro que o Nick trouxe esse riff de baixo e ele falou que ele fosse tocado daquele jeito e tal. E ele tocou, na verdade, ele fez na guitarra, né? E como se fosse no baixo, até oitavou e tudo mais. E na guitarra, na palheta e tudo mais. E eu toco com o dedo, né? 90%, 99% das vezes. E daí acabou que eu fazendo isso, ele falou, não, essa parte vai ter que tocar com a palheta e tal. Então eu tinha que sair um pouco dessa minha zona de conforto. Não que eu não me sinto confortável tocando palheta, mas não é meu estilo definitivo, assim, né? Tanto que nos ao vivo eu nem uso ela, na verdade. Mas essa foi uma das... acho que a que mais fez sair da zona de conforto. O resto era tudo muito rock, né? Então no rock não se garante. Né? O Nick tem alguns solos no álbum, que eu seguro a base, eu tentei fazer uma base pra casar com o solo dele. Não só uma base genérica, mas uma base pra somar as duas guitarras juntas, né? Mano, trabalhar com a banda foi da hora, eu gosto de trabalhar com banda, o espírito de banda é uma coisa que eu gosto, que junta a molecada, tudo, e, tá ligado? E fazer aquele trampo em coletivo, que tipo, eu gosto muito dessa parada, mano, aí sai muita risada, tá ligado? Muito aquele clima leve, aquela parada de... aquele jeito moleque, tá ligado? Aquela coisa de banda mesmo, tá ligado? É da hora pra caramba, mano. Vai, calma. Tá no foco manual? Tá. Vai. Quando o Matheus entrou na Insomnia de Hair, né, a gente tava no processo ali de renovação da banda, a gente tava tentando colocar o Matheus ali num lugar que ele se sentisse bem, que ele se sentisse confortável. Eu acho que foi uma dinâmica bem tranquila, assim, bem respeitoso um com o outro. Quando não tava legal, falava. Quando tá legal, fala também. É isso aí. No 90, comprei meu curso de câmera. Meu curso borrado. Tá filmando já? Já. Você comendo tomando... Comida dos campeões. Um Cheetos chulé. Não mostra não, porque se aparecer lá no vídeo, ele patrocina nós, tá ligado? Diretor do Não, diretor do Daquele jeitinho lá pra não Royalties. tempo. Royalties. Foda-se, o Cheetos, patrocina nós, Cheetos. Eu gosto do Cheetos sabor chulé. Brahma, patrocina nós. Aparecendo no clipe, vou ter que borrar assim com os bagulho, tá ligado? Pra mim já foi fácil gravar com o Felipe, né? A gente batia as ideias e quando não batia, um completava o outro. O Medication foi um álbum lançado em meio de muita coisa, né? Muita coisa rolou no processo. Muita coisa boa, muita coisa ruim. E até porque coisas boas e ruins acontecem no meio de vários tipos de processo, né? Esse é um deles. Deixa eu ver. Eu não lembro qual foi a primeira que eu tirei. Não, acho que eu lembro, sim. Deve ter sido Lies and Crimes. Eu acho que foi Lies and Crimes, que foi a primeira que eu aprendi. Foi difícil, honestamente. Eu ainda lembro quando você me mandou as músicas, eu não tinha tanta prática com bateria. Não que eu tenha muita hoje, mas tem mais do que eu tinha naquela época.
Eu lembro de eu escutava muito na academia, inclusive. Eu colocava pra escutar em looping a música que eu queria tirar no dia. Eu não sei se vocês lembram, mas eu escrevia a partiturazinha e tal. E eu acho que o meu processo foi mais desse, de eu escutar a música, principalmente na academia, mas eu escutava em casa também. E depois ir em casa, com calma, até desacelerar a música, escrever na partitura parte a parte. Ficar lendo aquela partitura, às vezes eu não tinha muito tempo na bateria, mas eu ficava estudando com ela. E eu lembro do nosso primeiro ensaio, que pra tocar ela, acho que foi uma das primeiras que a gente tocou. A primeira não foi, eu sei que não foi, porque a primeira foi This Lullaby, mas foi uma das primeiras que a gente tocou e deu certinho. Acho que ela não é tão difícil assim, hoje em dia, parando pra pensar, mas foi um processo divertido porque eu aprendi muita coisa. Cara, eu acho que durante o processo de produção e gravação do álbum, acho que a parte que eu mais gostei, eu diria que aconteceu até depois que o álbum já estava pronto, já estava lançado, que foi quando a gente montou minha bateria aqui no Nick e a gente gravou bateria ao vivo pela primeira vez. Então eu tava lá na microfonação, o Fred tava lá tocando, fiz a mixagem junto com o Bruno Maza, que é um amigo meu de outra banda, ajudou na mixagem também. Então eu acho que isso foi muito da hora, porque geralmente as baterias são gravadas com VST e tudo mais, mas ter esses playthroughs assim, gravados ao vivo, orgânico, foi um negócio muito da hora e que eu quero repetir pro próximo álbum. Mais rock, é isso mesmo, tá tocando rock. Eu não lembro se teve alguma música especificamente que foi mais difícil de mixar. Eu lembro que uma coisa que deu um pouquinho de trampo foi a questão das vozes, que tinha bastante dobra, né? Várias camadas de voz. Isso daí foi uma coisa que a gente tomou um tempinho, que a gente ficou quebrando um pouco a cabeça de onde encaixar tudo. Os timbres de batera também a gente mexeu bastante. A gente gastou bastante tempo pra colocar as bateras todas, pra deixar tudo redondinho, funcionando, tá ligado? Aí nessa hora no fundo. Essa é a minha impressão de você cantando. Ah, porra. Você fudeu, meu irmão. Achando que eu canto peidando? Só no baixo mesmo. Infelizmente, hoje vai ser só no baixo peito. Ah, para, amigão. Tem músicas ali que se ligam. Por exemplo, Broken Doll com a Medication. Tem coisas ali que tem parecida uma na outra, que elas ligam. Então, o que eu quero que as pessoas sintam ouvindo esse álbum é a mesma coisa que as pessoas sentem ouvindo Dark Side of the Moon. Ou qualquer álbum, assim, que as pessoas não consigam ouvir uma música se não tá ouvindo o álbum inteiro. Tipo, esse álbum, ele tem momentos que são mais agressivos e momentos que são mais leves, mais sutis, mais leves, né, mano? E é isso, mano, é uma parada que a gente tem que sentar, ouvir com calma e buscar esse equilíbrio, tá ligado? Na hora de fazer a mixagem, a gente tava todo mundo aqui envolvido, prestando atenção, dando, né, tipo, o detalhamento que precisava para cada parte, sendo que cada música, cada trecho demandou um tratamento específico para atingir uma sonoridade. Às vezes tem uma música que tem uma transformação de vibe no meio da música para uma outra atmosfera, e então teve que ser construído, em questão de mix, um tipo de tratamento em um momento e outro tipo de tratamento para outro momento, tá ligado? Eu acho que a música que mais exigiu, assim, dentro de mim, né, o sentimento pra terminar, eu acredito que seja a Close Enemies. A Close Enemies foi uma música muito difícil pra produzir também, só que em questão, assim, de problemas internos, problemas pessoais, foi durante o processo dela que aconteceu muita coisa. Ela foi o divisor de água da Stoned Hair na época. Na Close Enemies tá faltando meio tempo entre o primeiro verso e o refrão, que foi um erro, com certeza foi um erro, a gente deixou passar. Eu ainda não tava na banda, então não deixei passar, deixaram passar. Rolou discussão pra tirar isso, mas no final das contas a gente toca, falta nesse meio tempo mesmo. E hoje em dia eu acho até legal, acho que é uma estética, tipo, cortar meio tempo, parece até que a gente tá fazendo um negócio diferentão. Teve que fazer o backing track com isso, teve que fazer o clique, né, no ouvido pra gente não perder isso. Mas foi um erro. Eu lembro muito bem do Nick trazer essa música com a bateria toda mais quebrada, assim, não marcava muito o tempo em si, e a gente tentou encaixar o baixo de várias maneiras ali, junto com essa guitarra que também era bem variável, assim, e no final a gente descobriu que era mais fácil manter o simples, né, fazendo o baixo fazer só as notas da cabeça, vamos dizer assim, dos acordes, enquanto outras composições dava
despirocar um pouco mais, vamos dizer assim, né? De fazer mais loucuras, de fazer umas viradas, mas sempre, como eu disse, né? Servindo uma música, né? Foi muito difícil eu ter vontade de terminar ela, mas quando eu ouvia ela, lembrando o que ela significava pra mim, né? Que ela é literalmente sobre manter os inimigos próximos, né? Os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Eu falei, cara, eu quero manter essa música no álbum, eu quero continuar terminando ela, mas ela foi muito difícil eu ter vontade. Então, dentro de mim, aquilo ali falou, vamos terminar, porque essa música é muito boa. Cara, nas gravações eu gravei algumas linhas de guitarra, né? Não foi só base, só solo, gravei umas camadas adicionais assim, que às vezes no contexto você não escuta muito, mas se tirar assim você vai perceber que não tá lá. Então eu gravei algumas harmonias a mais de guitarra, eu consigo pensar agora na Like a Broken Doll, no final dela, tem uma dobra de guitarra mais aguda que faz uma harmonia. Na Mirror to Mirror também tem uma dobra de guitarra. Então essas dobras assim que ajudam a deixar um pouco mais complexa a harmonia, colocando umas extensões e tudo mais, que fica um pouco pra baixo na sonoridade assim, mas que complementa e fica bem legal. Mano, decisões técnicas, cara, eu não sei dizer, eu imagino que existem decisões artísticas que foram muito importantes pra sonoridade desse álbum, que vieram do artista mesmo, da banda, tá ligado? Da produção. Que traçaram uma vibe, assim, né? Tipo, que traçaram um mood do disco, né? Que é uma coisa que veio da banda mesmo, tá ligado? Que é o espírito da banda mesmo, que tem uma parada meio soturna nas músicas, que é interessante, tá ligado? E tipo, eu acho que questão de decisão técnica, não sei se teve tanto que alguma decisão técnica que causou essa questão de unidade sonora, tá ligado? É mais, tipo, a gente foi seguindo o que as músicas pediam, tá ligado? Foi bem difícil o processo de produção do Medication, a gente teve bastante problemas pessoais, né? Problema com o pessoal que era da banda e tudo mais. Só que, assim, foi um processo difícil que me fez amadurecer bastante. Eu amadureci com a dificuldade. Então, quanto mais dificuldade tinha, mais eu entendia que eu precisava sair daquilo ali. Então, quando eu tava me sentindo muito apertado com alguma coisa, com alguma música, me sentindo pressionado em recriar, em criar alguma coisa, era aí que acendia uma luzinha e eu me desdobrava e criava uma persona aí, tipo, agora eu sou o produtor. E criava as músicas. Eu lembro que a Like a Broken Doll foi até minha primeira participação no álbum, que foi o solo dela, que foi algo que eu lembro que a gente tava na casa do Felipe até, tava gravando umas ideias de solo e tudo mais. Eu falei, caras, não, tipo, tá legal, mas me dá mais tempo pra eu digerir isso na minha casa, pra eu conseguir bolar o negócio com mais calma, tipo, passar horas matutando, que eu acho que assim eu consigo entregar um negócio mais legal. Então, solos pra mim é um negócio que eu sou bem chato e refiz alguns. Realmente teve muita dificuldade pro álbum e são coisas assim que eu não gosto nem de ficar comentando, mas teve muita dificuldade, muito problema, saída de membros e por aí vai. O baixo do Overlove é bem peculiar, né? Porque na verdade ele não foi composto como baixo, né? Ele era uma guitarra, né, oitavada. O Nick via muitas vezes com essas ideias na guitarra, ele tinha que criar um baixo dele oitavado. Nesse caso foi o contrário, né? Ele criou uma ideia no baixo já oitavando, né, colocando aquele efeito para parecer um baixo. Só que ele falava que ele queria um som como se fosse um peido, né? E ele queria no começo que fosse só guitarra mesmo, oitavada. Ele não queria nem gravar baixo, né? Aí eu peguei e falei, não, cara, vai ficar ruim pra caramba esse negócio. Se você botar só a guitarra oitavada aí com efeito, né? Vai ficar fake, vai ficar sem peso, vai ficar ruim, né? E ainda bem que ele me ouviu, né? E eu acho que o Mocado na época também chegou a comentar isso, e que a gente levou a música pra ele com o baixo, né? Na verdade com a guitarra baixo, né? E depois a gente voltou com o baixo. Daí a gente, na verdade, pra fazer essa gravação, como ele tinha usado uma guitarra com várias camadas de oitavas, na verdade, né? Eu gravei a mesma nota várias vezes, né? No braço, só que em lugares diferentes, né? Então a mesma nota que eu tocava em cima do baixo, eu fui tocando até acabar a escala, assim. Eu usei esse aqui até.
porque daí tem a quinta corda, né? Vamos ver se vai dar pra pegar aqui. Então, ele veio com esse riff, né? Na verdade ele tocava, queria até aqui. Não, ele tocava aqui mesmo. E daí eu gravei isso, por exemplo, nesse tom, né, mais agudo. Daí eu vinha aqui e gravava no tom mais grave, então eu subia uma oitava. Aí depois eu procurava essa mesma nota aqui no braço, então ele tá aqui, né? Então basicamente eu fiz três tracks ali, né? Uma para cada posição do braço que eu iria achar essas notas e mesclamos tudo, né? E fizemos essa composição. E foi bem interessante, juntou tudo isso e virou esse timbre aí da Modern Love, né? Que no final das contas, graças a Deus, não soa como um peido, né? Soa como um baixo. Mano, tem um detalhe que eu achei muito da hora da sonoridade desse disco, que é uma coisa que me chama a atenção. A faixa Modern Love, que começa com um baixo que tem um timbre meio bizarro, assim, que tem um som de sala, assim. Na hora que eu abri tinha tipo uma penca de plugin, assim, que se você for pensar com a cabeça engessadinha, muito lógica, não faz sentido nenhum. Mas aí, tipo, é hora de você ligar o modo artístico e desligar o modo técnico e ouvir, tá ligado? E falar, mano, tá do caralho isso daqui, não vou mexer, tá ligado? Eu só fiz alguns ajustes pra dar uma controlada, tá ligado? Porque é isso, às vezes vê o cara com a cabeça técnica vai falar, ah, não, isso aqui tá tudo errado, vai tirar tudo e vai destruir o som, tá ligado? Então, tipo, os caras vieram com uma puta sonoridade interessante, diferentona e da hora pra caramba, tá ligado? Que aí é a hora da gente conseguir, a gente tem que saber a hora de respeitar a criação mesmo, né, mano? É isso, mano, tipo, esses plugins aqui é coisa de maluco que vocês fizeram, não faz sentido, mas tá muito foda, tá ligado? Então, Sound Hair. O neural mais crack. É tipo uma pedrinha no bagulho, mas... Baixa o neural, já instala o software Sound Hair no seu PC. Você nem vai estar em russo. Ele vai estar em russo. Eu acho que eu me identifico nas pessoas, porque é o que eu já tinha falado, assim. Quando eu escutei pela primeira vez, eu já tinha sido chamado pra tocar, mas ainda não tocava, eu já virei fã, assim. Conheci algumas músicas, mas só dos álbuns antigos, até porque o novo não tinha sido lançado. Mas não tinha parado pra escutar, assim, com calma a Stoned. Então eu acho que às vezes quando a gente tá tocando num lugar novo, tem gente nova assistindo, e eu vejo as caras e bocas que o pessoal faz, eu me identifico e falo, caralho, é uma coisa que eu já passei. Tomara que eles sigam a gente, tomara que eles gostem do som mesmo. Esse álbum, ele definitivamente é um marco pra Stoned Hair, eu acredito. Acho que uma mudança de sonoridade, que eu já falei, uma sonoridade mais madura e tudo mais. Acho que esse álbum marca um novo começo pra banda, no sentido de artístico mesmo, de sonoridade, de composição, até de como se apresentar no palco, essas coisas assim. Então acho que esse álbum representa aí uma nova fase da Stoned Hair. Não ter feito tudo sozinho me aliviou muito. Eu enxergo a evolução da Stoned Hair em vários quesitos. O principal, inclusive, é na parte técnica, né? Nossa parte técnica evoluiu absolutamente, graças ao querido Mateuzinho, Randandan. Nosso equipamento, né, mudou muito. Até a minha própria bateria, né? Desde que a gente começou a tocar, eu tocava uma bateria minúscula. Acabou que era inevitável, né? A gente tem que acabar investindo em outras coisas porque o nosso equipamento não vai acompanhando nossa habilidade, vamos dizer assim. Mas eu já vi muita coisa de, assim, em questão da banda, a evolução além da parte técnica, na nossa relação, eu vejo que a gente acabou virando mais amigo. No começo a gente não se conhecia muito bem. Bom, e pra mim particularmente o lançamento desse álbum, como eu já falei, eu não participei desde o começo da gravação e da composição dele, mas ainda assim já consegui dar o meu toque, dar o meu jeito de tocar, a minha sonoridade. Então isso aí acho que marca pra mim o começo na Stoned Hair e o começo de muitas coisas que eu posso colocar na banda, que eu gosto de colocar e escutar e ouvir as outras pessoas falando e ter orgulho de um trabalho que eu fiz. Então começa aí até o próximo trabalho que eu tô super ansioso, que eu vou poder participar do começo até o fim dele, de poder participar de gravação, de composição, de arranjo, de tudo. Então é um grande marco aí pro que tem pela frente.
que esse álbum envelhece bem, tá ligado? Porque pela proposta artística mesmo, tá ligado? Tipo, até por não ser uma coisa, um tipo de som, um tipo de arte que tá buscando referências, como é que fala? Referências efêmeras, de momentâneas, assim, de hype, tá ligado? Eu acho que isso faz a parada envelhecer bem, porque fica uma parada mais atemporal, tá ligado? Até, tipo, a gente tá falando de rock and roll, né, mano? As referências são atemporais, tá ligado? A gente fala de muita coisa que tem 30 anos de idade, tá ligado? Que são coisas meio eternas, assim. Eu gosto de mexer com esse tipo de obra por causa disso, mano. A gente não tá preso a um período cronológico específico ali, tá ligado? É uma parada que você vai ouvir daqui a alguns anos e não vai fazer sentido, tá ligado? Isso eu acho interessante. Eu gosto desse tipo de obra, tá ligado? Acho que parte de, vamos dizer, prática, né? No ao vivo. Nosso ao vivo melhorou bastante. E não só o nosso, mas o meu pessoal, né? Eu era bem travadão. Hoje em dia eu sinto que eu me solto bastante, porque também fica mais confiante, né? A gente acaba criando uma confiança melhor. E a gente mesmo entre si, nós três, como o Maçom tava aí, quando o Jack tava aí, a gente acaba tendo mais contato, tendo mais presença por causa disso. O que esse álbum representa pra mim é que, na verdade, foi uma fase muito boa, assim, de muito aprendizado, principalmente, né? Com relação à paixão que eu tenho, que é a música. Muita coisa que eu aprendi, eu vou levar pra sempre, assim, na vida e vou tentar aplicar nas minhas próximas experiências, né? E, enfim, principalmente com relação à gravação, à produção, né? Tudo muito diferente do que eu estava acostumado, principalmente porque eu tocava muito mais ao vivo ali, né? Tirando um repertório, fazendo uma jam. E quando é um conteúdo autoral produzido, né? É totalmente diferente, né? Outra pegada, outro jeito de lidar com a música, né? Tem vários jeitos hoje em dia eu vejo e esse é um deles, né? A gravação, o estúdio, né? Tem o ao vivo, tem a jam, né? A composição e a gravação é um desses aspectos que eu aprendi nesse meio desse processo e, como eu disse, vou levar pra vida. Foi sensacional. Desde o primeiro álbum, né? Que eu comecei sozinho e tal, tudo que mudou na Stoned foi gradativamente essencial. No começo eu era sozinho, depois entrou algumas pessoas para tocar com a gente, comigo, né? Depois saiu gente, entrou gente, saiu gente, e assim, a banda é assim, entra, sai gente. E no Medication for Enemies, o que mudou muito foi que a gente ficou confortável em apresentar. Tanto que eu acho que a gente gosta muito de tocar, fazer o show ao vivo. A gente adora muito gravar música, mas tocar é diferente, cara. As pessoas ouvindo a gente, as pessoas cantando junto, e a gente evoluiu do começo até hoje, né? Porque no começo eu era uma pessoa travada cantando. Hoje em dia eu já sou... eu me solto pra caramba, eu canto, eu grito, eu converso com as pessoas. E musicalmente o álbum trouxe muita coisa boa pra Stoned. E pra mim também, porque desde o primeiro álbum até o Medication, eu mesmo evolui como uma pessoa, né? Como um músico, como artista. Então... Medication mudou muito tudo na Stoned. O que você prefere? Tá filmando? Vocês preferem o Capistel ou a Capixinha? Qual que vocês votam? Capistel ou Capixinha? Capixinha. Capixinha? Gente. Você vota na Capistel ou na Capixinha? Capixinha? Capixinha, então. Vamos voltar na Capixinha. E pô, Capixinha. Ih, tá acirrado, hein? Tá acirrado, não perdeu. O disco que eu mais gosto é a This Lullaby inteiro, mas a intro, né? Que vai um crescendo do backing track até quando faz o silêncio para o taco, 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 taco. Só silêncio, só com a bateria. Acho que é o seu momento. E a música toda, daí você vai ver a bateria tá voando comparado com o resto dos instrumentos. Mas acho que a dos Lullaby no set é a parte que a bateria brilha.
anyway. I know I'm waiting for this lullaby, this lullaby, this lullaby. A diferença do Lullabies com Medication é que eu acredito que no Lullabies eu escrevia letras um pouco mais engessadas. Eu tinha mais um padrão de composição. Eu acredito, porque eu não lembro muito bem, mas eu acredito que nas composições eu era mais refrão, verso e tal. E no Medication mudou tudo isso. Eu não quero fazer verso, não quero fazer refrão, eu quero fazer 2 versos e um refrão. Então mudou muita coisa que eu acredito que foi o que trouxe o Medication a ser o que é. Porque eu queria fazer uma música mais calma, uma música mais rápida, uma música mais tenebrosa. Então tem algumas coisas parecidas com o primeiro álbum, mas ele é totalmente diferente do primeiro álbum. E assim, a qualidade em si do primeiro álbum pro segundo álbum mudou muito. A qualidade de composição, a qualidade de gravação das guitarras, do baixo mesmo, a bateria. Então, tipo, tudo evoluiu de uma forma que eu não imaginava que ia evoluir. Então, isso é muito bom. Eu vejo bastante mudança, né? Porque o primeiro álbum ele era um rock mais direto. Ele deixava claras as referências dele, que era Queens of the Stone Age, era Foo Fighters e afins. E enquanto que esse novo álbum, o novo já não é tão novo, né? Mas enquanto que esse álbum, Medication for Enemies, ele tem um quê de rock épico. Então é um negócio mais grandioso. Vamos dizer assim, a gente acabou combinando tanta referência que ainda dá pra ouvir Queens of the Stone Age, dá pra ouvir Foo Fighters, mas de um jeito que acaba fazendo um som próprio, combinando referência a ponto de criar um som próprio. Aí, Matheus, fala uma coisa aí pro clipe aí, mano. Oi? Fala alguma coisa aí pro clipe, você comendo Cheetos. Mas vai ter voz no clipe? Não, Tipo, mas... música de fundo? Mas ninguém vai saber disso. Você vai falar... Adlib aqui. Adlib? É. Quando eu escutei o álbum completo pela primeira vez, eu acho que eu nem tava com os meninos. Eu acho que me mandaram uma pasta no Google Drive. Não lembro se eu tava viajando, ou se eu tava fazendo um show contrabando, alguma coisa assim. Mas eu parei pra escutar em casa. Eu falei, caralho, porque até então, eu sempre assim, era uma música específica que mandava outra música. É a primeira vez que eu vi lá a pasta no Google Drive, todas as músicas seguidas, eu falei, putz, é agora. Botei meu foninho lá, escutei e, putz, sei lá, acho que o que eu senti, acho que é a mesma coisa que você sentiu ouvindo pela primeira vez, você telespectador também, pela primeira vez que você escutou. Acho que é a mesma sensação, é um negócio muito legal, tipo, trabalho de qualidade ótimo, não tem nem o que falar. Apesar de todas essas dificuldades e também facilidades, eu queria comentar que na verdade o resultado final foi um álbum muito, muito bom, muito bacana, muita gente que eu vejo que ouviu e deu um feedback muito legal, assim, né, de que gostou. E também muita gente que ouviu a gente tocando na época ao vivo ali, também gostavam muito das músicas, gostaram e gostam até hoje, então acho que é uma obra que, se tudo der certo, vai ser atemporal, né? A minha maior realização com o Medication foi literalmente ter feito algo que eu gostaria de ter feito, que é fazer algo melhor do que o primeiro. E é assim, e vai ser assim sucessivamente. O terceiro álbum eu quero que seja melhor que o segundo e o primeiro. O quarto álbum eu quero que seja melhor. Então, tipo, eu só vou conseguir lançar música nova, um álbum novo, se aquilo ali for melhor que o anterior. Então, eu tinha muito medo de não conseguir fazer uma coisa melhor do que o anterior. E eu consegui. Cara, eu não sei, eu gosto da... tipo assim, eu não sei dizer se esse álbum tem uma assinatura minha. Eu participei na parte da mixagem, né, mano? É um trabalho mais técnico, não é um bagulho tanto de criação. Mas eu gosto desse trabalho. Esses tempos atrás estava correndo o feed e passou um reels de vocês tocando uma das músicas e eu falei, nossa, cara, que da hora esse som, tá ligado? Tá bem feita a mix. Daí eu fui ouvir e falei, é a mix que a gente fez. Eu achei da hora, tá ligado? Tipo, se fosse... Eu ouvi achando que era de outra pessoa e eu achei da hora, tá ligado? E na hora que eu ouvi eu falei, tá, mano, fui eu que fiz, tá ligado? Da hora, tá ligado? Se eu fosse fazer um clipe mental do Medication for Enemies, eu acho que seria uma bagunça. Seria algo meio lisérgico, seria algo meio chapado, louco de droga, mas também seria algo agressivo, né? Acho que dá pra ser simplista falar que seria uma guerra em que todo mundo tá louco de cogumelo. Minha mensagem final é que fica, se por acaso você tá vendo esse vídeo e você não conhece a banda, não escutou o álbum por algum motivo,
o que eu vou achar bem estranho, mas se você por acaso não fez isso, escute o álbum, você vai ver que tudo que eu falei aqui não é algozeira, tudo se reflete no som. E, porra, eu particularmente tô muito ansioso aí pra fazer o próximo trabalho, que nem eu disse, desde o início até o fim. Eu queria falar pra todo mundo que eu nunca lembro o nome das músicas. E é aquilo, eu acredito que cada processo de gravação de álbum, de música pra Stone Hair é uma evolução, e eu acredito que a gente vai aprendendo, e cada membro que entra na Stone, de cada pessoa nova, ou as pessoas que ainda estão, que vão trabalhando junto na produção dos álbuns, eu acredito que todas elas vão aprendendo com as músicas e consigo mesmo e um com os outros. E é isso, eu acho que o Medication foi uma das melhores coisas que eu já fiz. E eu acredito que todo mundo aqui que participou do álbum também acreditam nisso. E é isso. Escute Medication for Enemies, escute Stoned Hair. Ouça Stoned Hair, ouça Medication for Enemies. Ouça Medication for Enemies, ouça Stoned Hair. Ouçam Medication Friends e ouçam Stone Hair. Ouçam Medication for Enemies, ouçam Stoned Hair. Faça assim, ó. I will dance on your grave, on your grave, on your grave. I'll raise up to die, I'll raise up to say, I'll fight to die, it's just die, you say, I'll raise up to die, I'll raise up to say, I'll fight to die, and fight for shame. Cara, essas perguntas cabeçudas, hein? Caralho. O que eu respondo isso? Entrevista para a Maria Gabriel. Eu vou terminar minha resposta, peraí. O poder da amizade. Ai, gente! Essa daí eu tirei da bunda, acabei de inventar. Não sei nem se foi isso mesmo. Porra, o Nick é foda, o cara grava um negócio fora do tempo. Muito rock. Muito rock. E quando o Matheus entrou na banda, cara, o match deu match. Principalmente na música Medication. Medication. Tá, qual que foi a pergunta mesmo? Algo que a gente experimentou assim diferente funcionou bem? Tipo um doce, uma bala. Não, além disso, né? Ouça Medication for Enemies, ouça Stoned Hair. Ô, louco. O Matt deu match com a Stoned Hair, porque ele acrescentou muita ideia nova. Quando a gente tá andando reto, ele vem e bota a gente pra cambalear e tudo mais, e trazer mais coisas pras músicas. Então, tipo, foi uma experiência muito boa e foi essencial pra terminar o Medication for Enemies. O cara falou que eu sou disruptivo. Como eu chegar nesse som, o Nick chegou com o som e falou, faz igual. Faz igual. Então eu vou Dá começar. uma opinião, mas não dá muito também. Fala, Opinião igual bunda, Fala, né? mas fica no seu lugar. Fala.